Fala galerinha, sou o professor Rafael Mendes, professor de Química, como vocês já devem me conhecer, ok? Hoje temos mais uma videoaula brilhante, com um assunto muito, mas muito importante, que gera dúvida em muita gente. Eu vou te mostrar que aprender Química é fácil. Essa é a meta desse canal, essa é a minha meta. Deixa eu fazer com que você aprenda Química fácil, ok? Você que está se preparando para Enem, vestibulares ou OBQ Júnior, Olimpíada Brasileira de Química Júnior, não deixa de assistir este vídeo até o final, ok? Então vamos lá, o assunto de hoje é ligações químicas. Pois é, ligações químicas, mas espera aí. Antes de assistir esse vídeo, se você não assistiu ainda os outros vídeos do canal, para e vai assistir porque você vai precisar, ok? E antes mesmo de assistir essa aula, essa videoaula, dá um legalzinho aí, dá um cliquezinho no legal e diz que gostou porque você vai gostar, ok? Não se esquece de se inscrever também, ok? Então vamos lá. Na aula de hoje, na videoaula de hoje, nós vamos ver que se dois elementos eles tendem a se comportar, eles tendem uma compatibilidade, eles tendem a fazer uma ligação química. Vocês estão vendo aqui do meu lado? Nós temos duas moléculas, tá? Não vou dizer que são elementos, não posso, porque os elementos estão já conectados, eles já estão ligados. Ok? Então nós temos a molécula da água, que está aqui, que todo mundo sabe que a molécula da água é feita por H2O. Isso mesmo. Nesse exemplo aqui, nós temos um elemento oxigênio, nós estamos vendo aqui, certo? E dois elementos hidrogênio, fazendo uma molécula de água. Pois é. Lá nós temos também 4 elementos. É amônia. Que elementos são esses, professor? É simples. Nós temos 3 hidrogênios e um nitrogênio. É o que composta, é o que forma a molécula da amônia. Ok? Então vamos lá saber como eles se ligaram e por que eles se ligaram, certo? Se dois átomos combinarem entre si, olha o que eu falei, eles têm que ter uma combinação, eles têm que ter, digamos assim, um clima entre eles dois, eles têm que se atrair, eles têm que interagir. Então dizemos que foi estabilizada, né, no caso, foi estabelecida entre eles uma ligação. Logicamente, uma ligação química. Então, se eu tenho dois elementos, se esses dois elementos eles combinarem entre si, eles vão simplesmente se ligarem. Pois é, como, professor? Eu vou te mostrar, tenha calma, certo? Então, olha lá. Como é que eles vão se ligar? É simples. Olha o que o quadradinho está dizendo. Eles vão se ligar através dos elétrons mais expostos. O que são os elétrons mais expostos? São os da camada mais externas, certo? Todo mundo sabe, é por isso que eu falei, antes de assistir essa aula, antes de continuar assistindo essa aula, olha as outras aulas, porque você vai ver em distribuição eletrônica, você vai ver em atomística, que eu também falo, você vai ver em tabela periódica, que eu também falo, que um elemento, quando ele é distribuído por elétrons ou por camadas, né? Então, se for por camadas, você já vai saber qual é a camada que vai parar. Se for eletricamente, você também vai saber a quantidade de elétrons que tem na última camada. É isso aí, são exatamente esses elétrons que vão interagir. Ok? Vamos ver como, certo? Não pare de assistir, preste atenção. Para ocorrer uma ligação química, é necessário acontecer duas coisas. A primeira, existe uma ligação que tem que ter a perca e o ganho de elétrons. Como assim, professor? É isso mesmo. Existe uma ligação que eu não vou comentar agora, qual é? Que para acontecer essa interação, para acontecer essa ligação,
um elemento precisa perder elétrons e o segundo elemento, o outro elemento, precisa ganhar elétrons. Um perde e o outro ganha. É simples. A quantidade que um vai perder, o outro vai ganhar. Não necessariamente a mesma quantidade, mas sim os elétrons que ele vai perder, o outro vai ganhar, certo? E existe também outro tipo de ligação que não é perca nem ganho, e sim o compartilhamento de elétrons. Compartilhamento? Como assim, professor? Eu não entendo. Perca e ganho, tudo bem. Um vai perder, outro vai ganhar. Mas compartilhar? Como assim? É isso mesmo, meu querido. É a palavra compartilhar, já está dizendo. É a palavra propriamente dita. Ele vai compartilhar. Eu não vou perder. Eu vou compartilhar o meu elétron com você. Entendeu? Não entendeu ainda? Então vamos ver os exemplos agora. Nós temos dois elementos, certo? Nós temos o elemento que vai perder, que está aqui, e o elemento que vai ganhar, que está lá. O que vai perder é o sódio. Pois é, o sódiozinho aí com um pontinho. Esse pontinho significa o que, professor? Que eu não estou entendendo. Simples. Vou falar de novo. Dá uma pausa no vídeo e vai olhar lá a aula de distribuição eletrônica. Ele vai te dizer, a aula lá vai te dizer que é o seguinte: quando você distribui eletronicamente o sódio, não é isso? Você vai ver que ele vai ser um elemento da família 1A. Sendo da família 1A, ele vai perder um elétron. Não entendeu? Dá uma vista lá. Então, continuando. O cloro, que é o elemento que tem 7 pontinhos, né, que vocês estão vendo aí, tem 7 bolinhas, ele é um elemento da família, depois da minha distribuição eletrônica, eu sei que é um elemento da família 7A. Pois é, engraçado. Um vai perder um elétron e o outro vai ganhar um elétron. Opa, deu certinho. Um perde um, outro ganha um. Olha a ligação como ela é feita. Presta atenção no detalhe. Presta atenção no detalhe. Olha só agora. Vocês estão vendo que o elétron do sódio ele saiu e foi para o cloro. E o elemento cloro virou iônico. Ele ficou iônico. Então ficou sódio, perdeu um elétron, ele ficou iônico, certo? Conhecido como o quê? Ele ficou mais, então é um cátion, certo? Sinalzinho de mais, um cátion, ok? E o cloro, ele ganhou um elétron. Eu vi, professor, ele ganhou, mas ficou com um sinalzinho negativo, porque o cloro, ele ficou ionicamente. Então, ele sendo iônico, não vai ser um cátion, e sim um ânion. Então, ele ganha elétron, ele torna-se um ânion. O sódio, ele perde um elétron, então ele é um cátion. Então, bota na cabeça, parênteses e anota. Perdeu elétrons, cátion. Ganhou elétrons, ânions. Ok? Muito bem. Passando adiante, nós temos a outra maneira de ligação química. Qual vai ser? Presta atenção nesse detalhezinho do hidrogênio. Vocês estão vendo que são dois hidrogênios. O exemplo de cima, você viu que a bolinha amarela, ela saiu, o elemento permaneceu. A bolinha saiu e foi para o cloro. Preencheu a vaga onde estava no cloro, certo? O buraquinho lá que estava precisando cloro. Já nesse segundo exemplo, nós vamos ter dois hidrogênios. O hidrogênio ele tem um elétron somente e o outro hidrogênio mais um elétron. Olha o detalhe. Olha, perfeito. O detalhe é, o elemento ele não solta o elétron, ele não perde o elétron. O elemento ele compartilha o elétron que está com ele. Então eles estão compartilhando. Olha o detalhe, voltei, vou mostrar de novo. Compartilhou o elétron. Então isso é o compartilhamento de elétrons. Se acontecer isso, então os átomos de hidrogênio compartilharam elétrons. Se acontecer isso, esses átomos eles compartilham elétrons e é uma característica
primordial de um tipo de ligação, que eu vou já dizer qual é. Ok? Na maioria das ligações, os átomos ligantes possuem distribuição eletrônica. Foi o que eu falei. É o que eu falei. Para você usar, para você saber, para você ligar qualquer elemento ao outro, para você saber químicas, você precisa saber distribuição eletrônica. Certo? É primordial. Não sabe? Dá uma olhada lá no vídeo, na aula passada, que você vai aprender, ok? Então, você já sabe que para ligar, para você conseguir interagir um elemento com outro, você tem que saber as características. E como é que você sabe as características? Fazendo a distribuição eletrônica. Para quê? Para ter o segmento da regra do octeto. Pois é, gente. Nós temos que falar na regra do octeto. Por quê? E eu tenho que frisar bastante que a regra do octeto, essa ideia foi desenvolvida pelos cientistas Coxell e Lewis. Isso mesmo. E Lewis vai até ter uma fórmula com o nome dele. Fórmula de Lewis. Ou também conhecida como fórmula eletrônica. Fórmulas de Lewis ou eletrônica, já está dizendo. Ele mexe, ele mostra, ele te mostra eletronicamente a fórmula. Vou te mostrar. Mas lembra, seguindo sempre a regra do octeto. Parêntese. Professor, e o que fala a regra do octeto? Bem, nós sabemos que a regra do octeto, ela fala que um elemento, ele fica estável. Vê só, o elemento fica estável quando ele está lá com 8 elétrons na sua última camada de valência, tá certo? Olha o quadradinho aqui em cima. Um átomo que satisfaz o teorema, a teoria da regra do octeto, é isso? A teoria do octeto é estável e é aplicada principalmente para os elementos do subgrupo A. O que quer dizer isso aí, professor? É simples. Nas ligações, os elementos que fazem as ligações químicas são exatamente os elementos principais. São as principais ligações químicas vêm com os elementos da família A. Certo? Então, seguindo a regra do octeto, a ligação que segue a regra do octeto são os elementos da família A. Isso mesmo. Então, que tipo de ligação é essa, professor? Calma que eu vou te dizer. Não seja apressado. Você tem que saber que tem um tipo de ligação, certo? Que ela tem que seguir a regra do octeto, certo? Então, são as famílias, quer dizer, é a família A. Então, os elementos da família A, ela faz esse tipo de ligação, seguindo a regra do octeto, ok? Então, vamos lá. Vamos dar um exemplo, tá? Eu tenho o hidrogênio. O hidrogênio tem o número atômico 1, tá? Ele estando desse jeito, ele é um elemento instável. Por que, professor? Como assim? É simples. Ele tem que estabilizar. Todo mundo sabe que os elementos estáveis na tabela periódica, eu falei na aula passada de tabela periódica, todo mundo tem que saber que os elementos estáveis, os que são estáveis, que não precisa ligar com ninguém, não precisa de ninguém, são os elementos da família gás nobre. São os elementos da família 8A ou 0, que também é conhecida, ou do grupo 18, os elementos da família dos gases nobres. Eles são estáveis. Então, todos os elementos da família A, eles tendem a se parecer, distribuindo eletronicamente igual os elementos gases nobres. Como assim? O hidrogênio só possui um elétron. Ele é, número atômico dele, 1, um S1. Então, ele é instável. Ele irá se estabilizar seguindo a regra, mas ele tem que ficar igual ao hélio. O hélio é um gás nobre,
Sendo gás nobre, ele é um S2. Ele é estável. Então, o hidrogênio, ele tende a ficar igual ao hélio, tendo 2 elétrons na sua camada. Única camada de valência. Ele tende a ficar igual ao hélio. São elementos que o hélio estabiliza, ele é estável com os 2 elétrons dele, certo? Ele fica lá estável somente com uma camada e os 2 elétrons dele. O hidrogênio é a exceção da tabela periódica. Ele tende a estabilizar, ele vai estabilizar seguindo o hélio, ficando também com 2 elétrons na última camada de valência, certo? Então vamos lá. Vamos falar em perca e em ganho, tá? O flúor. O flúor tem 9 elétrons. O flúor tem 9 número atômico. Tá vendo aí, né? O Zzinho igual a 9. Ok? A distribuição eletrônica dele é 1s2, 2s2, 2p5. Terminou em 5. Segunda camada, vocês estão vendo, 2s2, 2p5. 2 mais 5, 7. Então, ele é um elemento da família 7A. Bora lá, ele é um elemento instável. Por que ele é um elemento instável? Porque, simplesmente, ele tem 7 elétrons e não 8. Tem que ter 8 para ser estável. O flúor tenta se estabilizar com o neônio, que tem o número atômico 10. Sua distribuição eletrônica termina em 2p6. Está aqui, ó. 2p6 e ele é estável. Deixa eu fazer uma pergunta. É mais fácil o flúor perder elétrons para ficar um S2 igual ao hélio, ou é mais fácil o flúor ganhar um elétron aqui, ó, 2p5, certo? Aqui, ó, distribuição eletrônica, tá? Eu tenho a distribuição eletrônica do flúor. É mais fácil ele ganhar um elétron para ficar igual a essa distribuição eletrônica, com 2p6, ou ele perder o segundo período completo? É mais fácil ele ganhar. É lógico, é mais fácil ele perder 7 ou ganhar 1. Ô, professor, é mais fácil ganhar 1 para ficar com 8, seguindo a regra do octeto. Então, se é mais fácil ele ganhar, quem ganha é o quê? É um ânion. Quem ganha é um ânion. Se ele é um ânion, ele é não metal. Anota isso, você vai precisar. Tá? Então, se ele ganha um elétron, ele é um ânion. Se ele é um ânion, ele é um não metal. Ok? Então, vamos lá. Vamos ver o sódio. Isso mesmo. O sódio tem o número atômico 11. Tá aqui, ó, certo? Do meu ladinho. Só tem o número atômico 11. Distribuição eletrônica, ele termina na terceira camada, certo? 3s1. A pergunta que eu vos faço, é mais fácil o sódio ganhar 7 elétrons ou ele perder um elétron, esse 3s1 ele perder e ficar igual ao neônio? Está aqui, igual ao elemento do gás nobre anterior ao período dele. É mais fácil ele perder, né? No caso, o sódio, desse jeito, ele é instável, certo? Então, ele perde. Ele perdendo, ele é um cátion. Ele é um cátion, ele é um metal. Então, os metais, eles são cátions. E os não metais, eles são... E os não metais, eles são ânions. Ok? Anota isso, você vai precisar. Então, é mais fácil ele perder 1 do que ganhar 7. Não é mais fácil? O flúor já é o contrário. É mais fácil ele ganhar 1 do que perder 7. Não é isso? Então, veja como o flúor e o sódio, eles dão certinho. Porque o sódio ele perde 1 e o flúor ele ganha 1. Então, um perde 1, outro ganha 1, dá uma ligação certinha lá, bonitinha. Ok? Belezinha? Então, vamos seguir adiante. Na maioria das vezes, o átomo que perde elétrons, lembra do que eu falei? Eles são metais, eles são cátions.
E eles são da família 1A, 2A, 3A. Não lembra? Dá uma pausa, assiste a aula passada de tabela periódica que você vai lembrar, ok? E vai aprender, certo? Então, perdeu elétrons, eles são metais. Família 1A, 2A, 3A. O 3A, eu tenho o primeiro elemento da família, que ele é um semimetal. O restante é todo metal, ok? Se ele recebe elétrons, recebi elétrons. Eu não perdi, eu recebi. Então, eles são ametais, que é a mesma coisa de não metais, certo? É da família 5A, 6A, 7A. Família 5A, até a metade, o restante é semimetal. Família 6A, completo. Família 7A, completo. Não esquece disso, ok? Então vamos lá. Ligação entre o sódio 11 e o cloro 17. Eu tenho uma ligação que ela é chamada de... Opa, fica aí. Que ela é chamada de ligação iônica. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas eu estou falando muito em íons. Íons. Ele gera íons. Gerou o íon cátion, gerou o íon ânion. Então é uma ligação iônica, certo? A junção de um cátion, a junção de um ânion. Isso torna-se a primeira ligação química, que ela é uma ligação iônica. Não esquece, anota aí. Então eu posso dizer também que na ligação iônica nós vamos ter um elemento metal com um elemento não metal. Então, ligação iônica, eu tenho um elemento metálico com um elemento não metálico. O elemento metálico ele vai perder elétrons, que a gente viu no slide anterior, que é a família 1A, 2A, 3A. Eles vão perder elétrons. E a família 5A, 6A, 7A, família não metálicos, eles vão ganhar elétrons. Ah, professor, então no caso, 1A perde um elétron, 7A ganha 1. Então, 1A com 7A, ok. Só pode acontecer ligação entre 1A e 7A? Não, não, não. Esse exemplo aqui, ó, eu tenho o sódio e tenho o cloro. O sódio é da família 1A, perde um elétron. O cloro é da família 7A, recebe um elétron. Então, como eu mostrei antes, eu tenho sódio, uma bolinha que vai perder, ó, perdeu um elétron, e o cloro vai, ó, ganhar. Não é isso? Pois bem, mas e os elementos que não são iguais? Um perde outro, ganha outro. Não, calma, calma que a gente vai chegar lá. Não coloque os bois na frente a carroça na frente dos bois. Não coloque. Vamos lá. Vamos primeiro aprender aqui. É ligação iônica, não é uma ligação iônica? Sendo uma ligação iônica, olha o que gerou. Olha a ligação, olha a ligaçãozinha. Ele é assim e vai ser ligado ionicamente, tá? O sódio vai liberar um elétron e o cloro vai receber um elétron, ficando iônico, certo? Os elementos vão ficar iônicos. Um cátion, que é o metal, outro ânion, que é o não metal, certo? E eles vão juntar. Juntando, eu tenho um cloreto de sódio, o nosso salzinho de cozinha lá, cloreto de sódio, não é isso? Então, teve uma junção, uma ligação química, ok? Beleza? Ok? Então, uma regra prática para o que você me perguntou antes. Professor, eu só posso ligar o elemento da família 1A, que ele perde 1, com o elemento da família 7A, que ganha 1. E se eu tiver 1A e 6A? Porque 1A, ele perde 1. 6A, ele ganha 2. Como é que eu faço, professor? É simples, é simples. Pode acontecer? Pode. Pode acontecer da família 2A que perde 2 e da família 5A que ganha 3? Pode acontecer? Pode. Como é que eu vou saber e qual é a fórmula molecular dessa estrutura, dessa molécula? Simples.
vamos ver uma regra prática, que você não vai esquecer mais. Eu costumo dizer o X da Xuxa. Nem gosto muito dela, mas X da Xuxa, ok? Vamos lá. Para compostos iônicos, então isso quer dizer para ligações iônicas, certo? Poderemos usar a obtenção da fórmula final, o seguinte esquema geral. Qual é a fórmula final? É a fórmula molecular. É aquela que vai acontecer de te mostrar a quantidade de elétrons e que ele vai se converter em quantidade numérica do elemento. Digamos, eu tenho essa fórmula, CXAY. X e Y são os íons. X, cátions, Y, ânions. X positivo, Y negativo. O C é um metal e o A é um não metal, ok? Esses aí são dois compostos diferentes. Como é que eu vou fazer para identificar a ligação e como que vai ser essa ligação? É simples, bora lá. Eu faço o xizinho, como eu falei, xizinho da Xuxa. Quem está em cima, o X está em cima, vai para o canto inferior direito, desse jeito. E quem está em cima, direito, vai para o canto inferior esquerdo. Então, a quantidade numérica do elemento C vai ser o número iônico, sem o sinal do elemento A. Exemplo bem prático. Vamos botar a cabeça para funcionar. Pega um papel que eu vou te dizer. Vamos voltar. Eu tenho lá um elemento da família 2A. Então, C é um elemento da família 2A. Isso significa o quê? Que o X vai valer mais 2. Se ele é um metal, ele é positivo, ele vai perder esse elétron. Então, 2A mais 2, certo? Então, o C é um elemento da família 2A. O X vai ser igual a mais 2. Coloca no papel aí para você chegar no resultado que eu vou te dizer. X vai ser mais 2. E eu tenho um elemento da família, o elemento A, que está aqui, ele é da família 5A, certo? É um elemento da família 5A, então ele é um elemento que ele precisa de 3 elétrons. Se ele precisa, então o Y vai ser menos 3. Precisou de elétrons, menos 3, ok? Não esquece disso. O X é mais 2, o Y menos 3. Como é que vai ser a forma molecular final? Essa. O C, você deixa os sinais em cima. Esquece os sinais. Você pega, seria menos 3, você pega só o 3 e bota do lado embaixo inferior do C. Então fica C3, A, o X é mais 2, deixa o mais lá e fica só o 2. Então fica A2. A forma molecular fica C3A2. Esse exemplo que eu dei. Poderia ser C mais 1, A menos 2? Poderia. Então ficaria C2, esquece o sinal, A1. Professor, eu preciso botar 1? Não, não precisa, deixa só o A. Tendo em vista que 1 é a matemática, ele diz que não precisa colocar, tá bom? A representação dele é o próprio elemento. Então já dei 2 exemplos para você. Ficou fácil você entender, certo? Então você, voltando, o número que for o X ionicamente, você deixa aí o sinal, deixou o sinal positivo e leva ele para baixo no canto inferior direito, só o número. E o caso do Y, deixa o sinal negativo aí e desce para o canto inferior esquerdo, só o número. Ok? Entendido? Então vamos passar. Entendido ligações iônicas? Essa é uma ligação iônica. Professor, eu queria exercícios. Ótimo. Você quer exercício? Então, no final desse vídeo tem o último slide que tem lá o meu Telegram. Clica lá no Telegram, vai lá, me segue no Telegram, que lá no Telegram eu mando o material para vocês em slide e lá tem exercício, certo? Então tem vários exercícios que você pode praticar, porque a química não é decorar, a química é aprender e praticar.
certo? Então você pratica e fica bem safo em relação a ligações iônicas, ok? Agora vamos falar de ligações moleculares ou molecular, certo? Ligação covalente ou molecular, certo? Pode falar do jeito que você achar melhor, ok? Eu uso mais ligação covalente normal e ligação covalente dativa. São dois tipos de ligações, certo? A primeira, ligação covalente normal. Qual é? Bem, em ligações iônicas, a gente viu que, lembra lá dos primeiros slides, que existiam dois tipos de ligações, duas diferenças de ligações, né? A primeira seria a perca e o ganho, e a segunda seria o compartilhamento dos elétrons. Pois é, a ligação covalente é o compartilhamento de elétrons. Isso mesmo. A principal característica da ligação covalente é o compartilhamento do par de elétrons ou do elétron, certo? Na formação da nuvem eletrônica, ok? Então não esquece disso, certo? Vamos dar exemplo. Um detalhe. Só os elementos semimetais, os não metais ou ametais, que é a mesma coisa, e o hidrogênio, que fazem parte das ligações covalentes, tá bom? Então não temos metais. Os metais não entram na ligação covalente. A ligação covalente, ela só tem com esses três elementos que estão aqui, ó, certo? Os ametais, os semimetais e o hidrogênio, tá? Ametais, a mesma coisa de não metal, semimetais e lá no final o hidrogênio, ok? Então vamos falar só um pouquinho, como eu já falei, né? O quadradinho ele mudou, mas eu já falei. Os pares de elétrons compartilham são contados por dois átomos ligantes. Então eu tenho dois átomos, certo? E eles vão compartilhar os elétrons, como eu já expliquei antes, não é isso? Então vamos lá. Passou. Ligação covalente normal. Por que normal? Porque existe a normal e a dativa. Pois é. Ambas ligações covalentes. Mesma ligação covalente. Compartilhamento de elétrons, certo? Mas existe a normal e a dativa, certo? A normal é quando cada um dos átomos ligantes contribui com elétrons, um elétron, a formar pares. Não entendi. Não? Vamos falar mais um pouquinho até dar esse exemplo para você. Vamos lá. Sendo o mesmo elemento, porque a gente pode ter elementos diferentes, né? Mas vamos fazer a ligação covalente normal com o mesmo elemento. Vamos usar o hidrogênio. Hidrogênio eu tenho um número atômico, né? No caso, um S1, certo? Eu vou ter aí, no caso, a ligação entre hidrogênios, um de um lado e o outro do outro. Tá vendo que um tem um elétron e o outro também tem um elétron. Tá aqui, um e um. Ambos separados. Eu vou fazer uma ligação covalente. Agora, eu fiz o compartilhamento de elétrons. Eu compartilhei os elétrons, certo? Elementos iguais. O que é que acontece? Uma ligação. Quando eu ligo uma bolinha dessa, vamos voltar agora. Liguei uma bolinha dessa, um elétron desse com outro elétron, eu tenho uma ligação. Isso daqui é a minha fórmula eletrônica, ou também lembra que eu falei? Fórmula de Lewis, ok? Posso falar, pode vir lá na prova, certo? No Enem, no vestibular, no UBQ Júnior. Mostre a fórmula de Lewis. Aí você, eita, eu só aprendi fórmula eletrônica, molecular e estrutural. A de Lewis qual é? A de Lewis é essa, fórmula eletrônica, ok? Então, tiro a bolinha, tiro a ligação da bolinha, você está vendo? E coloco um tracinho. Esse tracinho é a representação de uma ligação. Então, tem a ligação simples, ok? Esse tracinho aqui, ó. Eu tenho uma ligação simples.
Esta fórmula sem bolinha, sem os elétrons, como essa aqui de cima, esta fórmula ela é conhecida como fórmula estrutural, porque ela vai me dar uma estrutura mais um pouquinho na frente, vocês vão ver qual o tipo da estrutura, mas ela vai me dar uma estrutura, ok? Essa daqui, uma estrutura plana, certo? E por final, eu tiro, vê só, eu tiro aqui o tracinho e tiro um elemento, não são dois. Pois é, mas minha fórmula molecular já está dizendo, é a molécula. Na molécula eu tenho que dizer quantos elementos eu tenho. E se eu tenho mais de um elemento, eu tenho que mostrar. Nesse caso, eu só tenho um elemento. O mesmo elemento. Eu tenho o mesmo elemento duas vezes. Então, eu tenho um elemento repetido, que é hidrogênio, e o outro hidrogênio está aqui, certo? Eu tiro um, sai daí, e agora eu boto o 2 aqui no cantinho. Então, eu fico H2. Tirei um, sai. E coloquei o 2 aqui, ó. Tchan. Essa fórmula é conhecida como fórmula molecular, ok? Falei de um elemento igual, certo? Ligando com ele mesmo, em uma ligação simples, uma ligação só. Vamos falar agora de um elemento igual, mas com mais ligações. É isso? O nitrogênio, ele tem o número atômico 7. Pois bem, está aqui. O que é que eu tenho que fazer primeiro antes de fazer uma ligação? O que foi que eu disse? Distribuição eletrônica. Pois é, muito bem. Então, na minha distribuição eletrônica, eu tenho um S1, um S2, 2S, 2P3. Tá aí, só tenho 7. Então, 2P3. Terminou em 3 com 2, 5. O nitrogênio é da família 5A. Sabendo disso, eu coloco ó, um nitrogênio com 5 elétrons ligado a outro nitrogênio com 5 elétrons também. Certo? Vocês estão vendo ele aí, ó, bonitinho. Esse daqui, ó, deixa eu ver aqui, aqui. Esse aqui é a nuvem eletrônica, ele está completa, tá? Tá aqui, ó, completinha. Uma nuvem eletrônica é a mesma coisa de um orbital, digamos assim, para vocês fixarem bem. Lá em distribuição eletrônica, a gente estudou orbital. Cada orbital só comporta 2 elétrons. Aqui, nós deixamos de chamar de orbital e chamamos de nuvem eletrônica. Então, cada nuvem eletrônica dessa só suporta 2 elétrons, tá aqui, ó, certo? Os 2 elétrons. Essa nuvem eletrônica aqui de cima, ela só tem um, então está precisando de um. Essa nuvem eletrônica daqui, ó, ela só tem um, então também está precisando de um, então são 2. E essa nuvem eletrônica aqui também são 2, mas só tem um, então está precisando de mais um, então são 3. Então, elemento da família 5A precisa de 3 elétrons para estabilizar. Por quê? Anota a observação. Nas ligações, os elementos, seguindo a regra do octeto ou não, nós só podemos ter, no máximo, 8 elétrons. Então, nós temos o quê? Que ter 4 nuvens eletrônicas dessa, certo? Não podemos mais ter mais de 4 nuvens, certo? A não ser as exceções que eu vou mostrar a vocês, certo? Mas tirando as exceções, não podemos ter mais de 4 nuvens. Então, não podemos ter mais de 8 elétrons, ok? Como é que eu vou fazer, professor, para ligar aí um nitrogênio com o outro nitrogênio que ambos precisam de 3 elétrons? É simples. Eu pego uma nuvem junto aqui, ó, deixo a nuvem assim, né? Em horizontal com a outra, ó. Deixei, você viu que eu rearranjei as nuvens, elas estão assim agora, certo? E vou fazer o que, ó? Shazam! A junção. Vai para lá, bonitão. E agora eu tenho, vamos contar comigo, uma nuvem de 2 elétrons, ok? Aqui em cima, ó, aqui, ó, eu tenho 1, 2, certo? 1, 2. Então, eu tenho mais uma nuvem. Aqui no meio eu tenho mais uma nuvem. Aqui embaixo eu tenho mais uma. Então, somando aqui, eu tenho 3 nuvens. 3 nuvens. Com essa daqui, faz a quarta. Esse primeiro aqui está estável.
4 nuvens, 8 elétrons. Depois, esse segundo aqui, com essas 3 nuvens e a última nuvem dele lá, fazem 4, também está estável, certo? Então, eles vão estar estáveis. Que fórmula é essa aí? Quem pode me dizer? Isso mesmo, fórmula de Lewis ou fórmula eletrônica. Ok? Por que eletrônica? Porque eu mostro aí a ligação dos elétrons, certo? Vê um detalhe, eles não ficaram iônicos. Então, se eles não ficaram iônicos, é porque a ligação covalente, tá? Não esquece disso. Tiro as bolinhas, coloco os pauzinhos, os tracinhos, não é isso? Os tracinhos. Ó. Colocando os tracinhos, eu tenho 3 ligações, aqui eu também tenho 3 ligações, 3 tracinhos, minha fórmula estrutural plana. E agora o que é que eu faço? Eu já deixo logo, são 2 nitrogênios, 1, 2, eu já coloco aqui um só com a representação numérica, essa é minha fórmula molecular. Belezinha? Professor, com o mesmo número é fácil. Vamos fazer agora com 2 elementos. É isso? Com o mesmo elemento é fácil. Vou fazer com 2 elementos. Eu vou usar o oxigênio e o nitrogênio. O hidrogênio e o oxigênio, minha formulazinha da água. Distribuição eletrônica. Veja que eu repito muito. Faça sempre a distribuição eletrônica para você praticar. Mas, professor, já sei. Essa é a frase cotidiana dos alunos. Professor, não precisa, já sei. Eu sei que você sabe. Mas pratique. Pratique e você vai aprender mais. Você vai fixar mais. Ok? Então, distribuição eletrônica do hidrogênio está em cima, um S1. Distribuição eletrônica do oxigênio está aqui em cima, 2S2, 2P4. Terminando aí o oxigênio da família 6. Por que 6? Porque tem 2P4, 2S2. 2 com 4, 6. Ok? 6 da família 6A precisa de 2 elétrons. Opa, o hidrogênio só possui 1. Então eu tenho que fazer o quê? Bora lá. Hidrogênio 1, tá aí. E o oxigênio eu tenho 6. Tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito bem. Falei, disse e mostro. Uma nuvenzinha tá aqui. Outra nuvem aqui em cima. Mais uma aqui e mais outra ali. 4 nuvens eletrônicas. 6 elétrons, preciso de 2. Só que eu só tenho um hidrogênio, que vai ligar agora. O hidrogênio ficou estável, beleza? O hidrogênio ele não fica estável lá, seguindo o hélio. Tá aí, ó, 2 elétrons. E o oxigênio, tá faltando uma, professor, tá ali, ó. Pois é, então eu tenho que ter outro hidrogênio, ou outro elemento qualquer. Como a gente está falando da água, então é outro hidrogênio, tá? Esse hidrogênio com mais um elétron, ele vai simplesmente ligar e vai se estabilizar, formando sim minha fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis, ok? E agora tiro as bolinhas todas e coloco os tracinhos, uma ligação, 2 ligações, eu tenho simplesmente essa fórmula estrutural, ok? Professor, de cabeça, minha fórmula molecular, eu tenho o hidrogênio e o oxigênio. Então, hidrogênio 2, tá aí, ó, e o oxigênio 1. Então, eu tenho H2O, minha fórmula molecular, ok? Passamos agora adiante e vamos ver ligações covalentes dativas, ou também conhecidas como ligações coordenadas. Eu costumo muito dizer que é a ligação covalente dativa, mas provas, vestibulares, Enem, e possa ser que na OBQ Júnior também venha como ligação coordenada, tá certo? Ligação covalente coordenada. Lembrando, para ser dativa ou para ser coordenada, como você queira dizer, ela tem que ser covalente, certo? Então, a ligação covalente. Isso quer dizer, só liga elementos não metálicos, ametálicos ou hidrogênio. Belezinha? A ligação dativa é indicada por uma seta. Uma seta? É uma seta, vou te mostrar no exemplo. Que sai de quem passa os elétrons para quem recebe. Professor, como assim passa? Eu costumo dizer muito. Eu não digo passa. Porque quando diz passa, você
ter uma imagem, dá uma ideia de doar, e não é doar. Então o que é que eu faço? Eu digo muito nas minhas aulas para os meus alunos que a ligação da ativa, covalente da ativa, ela é uma ligação que acontece em um empréstimo. Como assim, professor, um empréstimo? Simples. Eu tenho um elemento que ele vai juntar com outro elemento, ele vai ligar. Eles ligaram, estão estáveis, os dois estão estáveis. Só que vem um elemento instável e precisa estabilizar. Aí o elemento central, ele vai simplesmente emprestar. Sabe por que emprestar? Eu costumo dizer emprestar. É simples. Vamos dar uma ideia no cotidiano. Eu estou aqui, eu e um professor, né? Digamos assim, imagina aí na sua cabeça. Eu e um professor dentro de uma sala de aula para dar uma aula interdisciplinarizada, com 2 disciplinas, 2 professores. Eu estou completo. Eu tenho meu apagador, o meu pincel, o meu controle, os slides, tenho tudo. O professor do lado, ele está instável. Ele veio sem pincel, sem o pincelzinho de quadro. Então, ele pode chegar para mim, professor, me empresta aí um pincel para eu passar a aula com o senhor. Então, os dois vão estabilizar. Eu já estou estável, ele vai ficar estável com o meu empréstimo. Mas eu vou dizer, ó, professor, é o seguinte, o pincel é meu, tá? Eu vou lhe emprestar. Quando eu precisar, é meu, viu? Eu vou usar. Então, eu estou lhe emprestando, você vai usar, vai ficar estável. Quando eu precisar, é meu, eu uso, estou estável, continuo estável. Ok? Então, isso é um empréstimo de elétrons. Entendi? Mais ou menos, professor. Vamos ver os exemplos. Bora lá. Vou fazer o exemplo com 3 elementos, mais conhecido de vocês, o dióxido de enxofre, certo? O dióxido de enxofre é constituído pelo elemento central enxofre e 2 oxigênios. Só que tem um detalhe. O enxofre é da família 6A. Os oxigênios também. Então, uma ligação com enxofre e um oxigênio já vai tornar estável. Por quê? Aí, ó. O enxofre ele vai juntar com um oxigênio e vão se estabilizar. Ligaçãozinha dupla. Pois é, então eles já estão estáveis. É o monóxido de enxofre. Pois é, tão estável. Mas aí chegou o bonitinho, o intruso. Chegou o rapazinho aí querendo estabilizar, querendo uma carona, né? Então o que é que o enxofre vai dizer? O enxofre muito bondoso, ele olha para o oxigênio e diz, olha, eu vou te emprestar aqui meu par de elétrons, tá? Vou te emprestar minha nuvem eletrônica, mas você se liga, ela é minha, viu? Não é sua não, ela é minha. Então vem para cá, cheio, se aproxime. Lembra, veja só o detalhe. Olha essa ligação. É uma ligação direta com elétrons, ó. Elétrons do oxigênio e elétrons com o enxofre. Olha esse compartilhamento da ativa, essa ligação da ativa. Veja que o oxigênio aqui em cima, aqui, ó, ele não tem, a nuvem dele está um buraco e ele vai receber justamente aí. Não vai ter ligação, vai ter um empréstimo. É por isso que eu disse, é um empréstimo. Então, a fórmula de Lewis e a fórmula eletrônica é esta aqui, certo? A da ligação dativa. A ligação, vamos lá, a ligação estrutural, né? Que vai me mostrar a estrutura dos tracinhos, vai ser representada por quê? A primeira ligação lá, ó, enxofre e oxigênio, lá no canto aqui, ó, vai ser uma ligação dupla. Então, um tracinho, 2 tracinhos. Ligação dupla já estão estáveis. Para o bonitão, lembra que eu falei no slide anterior que vai ser a ligação dativa, ela é representada por uma seta. Olha a setinha aí, ó. A seta sai de quem empresta para quem recebe. Então essa, viu uma setinha, já sabe, é uma ligação covalente dativa. Ok? Então nós temos aí a fórmula estrutural, certo? Deu uma ligação dativa. A setinha representa a ligação dativa, certo? E minha fórmula molecular, eu tenho um enxofre, que ele está aí, e 2 oxigênios. Então eu boto o oxigênio e o número 2. Essa é minha fórmula molecular.
Ok? Entendeu? Então a ligação dativa ela é representada por essa setinha aqui, ó. Tá aqui. Essa daqui representa o empréstimo do par eletrônico para o meu elemento que está pegando uma caronazinha, digamos assim. Ok? Vamos lá. Eu falei que as ligações iônicas e covalentes, elas seguiam a regra do octeto, não é isso? Pois bem, seguindo a regra do octeto, eu tenho toda uma regra, tudo bonitinho. Só que existem 6 regras, no caso, contra-regra. O que é isso? São 6 ligações desobedecendo a regra do octeto. Isso mesmo. 2 para baixo, 2 para cima e 2 totalmente diferentes. Como assim 2 para baixo, 2 para cima? A regra do octeto fala que a ligação, o elemento se estabiliza com 8 elétrons na sua última camada de valência. Então, essa regra eu vou mostrar que o elemento ele vai se estabilizar com menos de 8 elétrons. Ele vai se estabilizar somente com 4 elétrons. Tá aqui. Eu tenho o berílio. Ele liga simplesmente 2 vezes, no caso, ligação simples com o hidrogênio. Ligou. O berílio é um elemento que possui só 2 elétrons na sua última camada de valência, certo? Ele é um elemento da família 2A. Ele ligando com o hidrogênio, ele faz essa exceção, certo? Ele faz essa exceção porque ele vai estabilizar, não vai perder, ele vai compartilhar. Tá vendo que ele está compartilhando? Ó, compartilhou lá, compartilhou aqui, e ele vai estabilizar somente com essas 2 nuvens, esses 4 elétrons, ok? 2 ligações simples, uma do lado, outra do outro. Então, ele é a primeira exceção. Ele estabilizou com 4 elétrons na última camada de valência, ok? Vamos para... Anota aí, bonitinho, tá? Mas está no material que eu vou mandar para você, se você for lá no Telegram me seguir. Mais um exemplo, mais uma contra-regra, digamos assim, mais um elemento que não vai estabilizar com 8, e sim com 6. Vê só, eu tenho o boro, certo? E o boro elemento da família 3A, só tem 3 elétrons na última camada de valência, e cada elétron desse ele vai estabilizar, ele não vai perder, ele vai ligar-se com o flúor, certo? E essa ligação ele vai estabilizar apenas com 6 elétrons. Tá vendo aí, ó? 3 ligações simples, ok? Então o boro ficou estável com 6 elétrons na última camada de valência, ligando logicamente com o flúor, certo? Então ele não perdeu, ele só ligou com o flúor, então ligou com 3 flúor, beleza? Ok? BF3, ligação molecular. Certo? Então nós temos 2 para baixo de 8 elétrons e agora nós vamos ver acima de 8 elétrons 2 contra-regra, né? Digamos assim, contra-regra. Mais 2 quebra da regra, né? São mais 2 exceções, certo? Eu tenho um enxofre, bendito enxofre. Vê só, você está vendo que eu falei na ligação dativa lá, eu posso ter uma ligação covalente normal, só o monóxido de enxofre, e eu posso ter o dióxido de enxofre, uma ligação covalente dativa, não é isso? E agora eu tenho uma exceção com o enxofre. O enxofre é elemento da família 6A, né? Nós temos ele aí. Ele vai ligar 6 vezes com o flúor, Eu tenho 6 elementos flúor, então ele vai ligar 6 vezes. Essa é uma exceção, certo? Ligando 6 vezes com 6 flúor, ele vai se estabilizar, ó, as ligações, 6 ligações simples. Ele não vai estourar, é uma exceção, não é isso? Ele vai estabilizar com 12 elétrons, porque ele vai ter simplesmente aí 6 nuvens eletrônicas. Lembra que eu falei antes que só poderia ter 4, seguindo a regra do octeto? Pois é, essa é uma exceção. Nós temos nas outras exceções menos de 4 e agora nós temos mais de 4, ok? Primeira exceção acima, com 6. E agora nós temos o fósforo.
Fósforo é um elemento da família 5A. Ele é um elemento sendo da 5A, ele precisa de 3 elétrons para estabilizar. Mas o fósforo com o cloro, ele liga 5 vezes 5 cloros, certo? Também é uma exceção. Sendo uma exceção, o fósforo, ele liga 5 vezes com 5 ligações simples, com 5 elétrons, e eu vou ter mais um elemento, forma estabilizando, mais uma molécula estabilizando, acima de 8 elétrons, fugindo da regra do octeto, certo? Então eu tenho 2 abaixo e mostrei 2 acima. Agora eu vou mostrar uma ligação, uma molécula que ela fica com número ímpar. Como assim, professor? Vê esse caso aí para mim. Eu tenho nitrogênio. Nitrogênio é da família 5A também, tá? Não metal, precisa de 3 elétrons para estabilizar. O nitrogênio ligado com oxigênio, ele vai ter 2, 4, 6, 7 elétrons. Ele precisava ligar só com mais um, para fazer 8, ficava estável. Pode fazer? Pode, tranquilamente. Mas essa exceção, ele faz uma ligação dativa. É isso aí, uma ligação dativa com oxigênio. Se ele faz uma ligação dativa com oxigênio, ela é representada, logicamente, uma ligação dupla e uma setinha, ó, a setinha lá mostrando que é uma ligação dativa. Sendo uma ligação dativa, é uma regra, é uma exceção, não é uma regra, é uma exceção, certo? É uma ligação, é uma molécula que ela termina ímpar. Pois é, anota, é importante e cai, viu? É uma casquinha de banana, cai na prova. Então, sendo assim, ele se estabiliza só com 7. Estabilizou, é uma exceção. Então está estável aí. E ainda, por sinal, ainda fez uma ligação dativa. Então é a ligação covalente dativa, exceção, que estabilizou com o número ímpar, número 7. Vamos falar agora, eu falei até então, das ligações. Opa, que eu quase fazia um desastre aqui. Falei, derrubei a garrafa com tudo aqui. Falei então das ligações com os elementos e disse que os gases nobres eles são estáveis e não precisam de ninguém, não é isso? Só que tem 2 exemplos com um elemento gás nobre, tá aí, é o xenônio, tá? Xenôniozinho que está aqui, não é isso? Ele simplesmente vai ser também uma exceção, tá? O xenônio ele é estável, você está vendo aí, né? 2, 4, 6, 8 elétrons na sua última camada, só que ele vai fazer a ligação com o flúor. Então é essa exceção. Ele é uma ligaçãozinha que tem uma exceção com o flúor. E esse outro exemplo, segundo exemplo, ele vai ligar 4 vezes com o flúor. Flúor é um danadinho, né? Pois é, geralmente é flúor, cloro, oxigênio e nitrogênio que fazem essas exceções. Vocês prestaram atenção? E o hidrogênio, né? Então são esses elementos assim bastante flúor, oxigênio, nitrogênio e o cloro altamente eletronegativos. Então são esses elementos que fazem essas ligações, tá? Exceções, né? Então recentemente foram produzidos vários compostos com os gases nobres. Exceções. Ok? Esses compostos só ocorrem com os gases nobres de átomos grandes. Então lembra que eu falei lá em tabela periódica que o átomo cresce de cima para baixo, então lá embaixo é um átomo de um raio bem grandão, não é isso? Então só acontece geralmente com esses átomos que ele suporta. E o flúor é bem pequenininho, de um átomo bem pequenininho, raio atômico, então ele é muito eletronegativo, ele puxa para ele, ok? Vamos falar agora de geometria molecular. Professor, lá na ligação, tanto iônica como covalente e adativa, o senhor falou em geometria plana, a fórmula geométrica, isso e aquilo. Então, agora é a parte da química que a gente fala
da geometria, a forma geométrica como a gente gosta de falar, tá? Só são dois detalhezinhos bem simples e eu vou falar para você. Eu tenho aí elementos, ó, você tá vendo? Tenho esse primeiro molécula, tenho a outra lá, né? Tenho essa daqui, tenho a do lado, tenho lá no canto superior. A fórmula geométrica, nós estamos vendo o quê? A primeira de cá, nós temos 3 elementos, ela é diferente da do lado, que também tem 3. É isso? A terceira, ela já tem 4. Mas essa daqui também tem 4, então elas são diferentes. O que é que difere nisso aí, professor? É simples, vou mostrar agora. Tá? A fórmula geométrica de uma molécula pode ser obtida a partir de vários meios. Do jeito que você escrever lá, só que tem que ter um detalhe. Entre os quais destacamos as regras de Helmholtz. Isso, esse bonitinho aí foi o rapaz que colocou as regras para a gente distinguir angular e plana. Isso mesmo. Uma vai ter ângulo e a outra vai ter plana. Como é que eu posso identificar? Vou te mostrar agora. Tá? A plana, mais conhecida também como linear, plana, linha linear, né? Retilíneo, linear, plana. Ela tem um detalhe. Você está vendo aí? Eu tenho carbono ligado duas ligações duplas com oxigênio, 2 oxigênios. E eu tenho aqui o oxigênio ligado 2 vezes com o hidrogênio. Veja só aí para mim qual é a diferença dessas 2 ligações. Bora lá. Eu disse a vocês que para estabilizar o elemento precisa de 4 nuvens eletrônicas. O primeiro exemplo, ele está ligando as 4 nuvens, não está? Pois bem. O segundo exemplo, ele só liga 2 nuvens. 2 nuvens ficam vagas. Então é esse detalhe que vai diferenciar uma ligação linear, plana, como você queria dizer, de uma ligação angular, tá? Então não faça hidrogênio, oxigênio, hidrogênio, linear. Não é. Por quê? Porque o oxigênio, ele sobra nuvem eletrônica que não ligou, que não foi usado na ligação. Então a teoria vai te dizer agora, o elemento central não possui par de elétrons ou nuvem eletrônica disponível para fazer uma dativa, certo? Ou para ficar lá disponível estável, ele não possui. Então é a ligação linear, uma linha, ela é retinha aqui, tá? Ou para cima ou para baixo, ela é reta. Por quê? Porque o elemento central, nesse caso o carbono, não sobrou uma nuvem eletrônica disponível ou que não foi usada. Já na ligação da água, eu tenho que falar que é uma ligação angular, porque o elemento central, que é o oxigênio, tá vendo lá no canto? O oxigênio em cima do oxigênio, vocês estão vendo, tem uma nuvem eletrônica, tem um par de elétrons. Embaixo do oxigênio tem outro par de elétrons. E depois é que ele faz a ligação. Então, se o átomo central, o oxigênio, nesse caso o oxigênio, ele possuir uma ou mais de um par de elétrons ou nuvem eletrônica disponível, essa ligação tem que ser obrigatoriamente angular. Gente, eu estou falando quando eu me refiro a uma ligação lá em cima, olha lá em cima, ó, uma ligação, uma geometria molecular tipo AX2. Eu tenho um elemento central ligado a 2 elementos, certo? O mesmo elemento mais 2 vezes. Então, AX2. A, o elemento central, X, o outro elemento, certo? Quando eu possuir AX3, ela pode ser trigonal plana ou piramidal. AX2, linear ou angular. AX3, trigonal plana ou piramidal. Isso significa o quê? É um elemento central ligado com 3 elementos, sendo o mesmo igual, diferente, não importa. Mas o mesmo elemento, 3 vezes. Exemplo. Olha aí, ó, o bromo. Não é isso? Eu tenho uma ligação de quê? Eu tenho uma ligação
com 3 flúor. Tá vendo aí? Sobrou par de elétrons, sobrou nuvem eletrônica? Não, né? Então é uma geometria molecular trigonal plana. Olha o exemplo do nitrogênio. Nitrogênio eu tenho uma nuvem eletrônica ligando o cloro, segunda nuvem eletrônica ligando outro cloro, terceira nuvem eletrônica ligando outro cloro. Só que eu tenho lá em cima do nitrogênio, eu tenho uma nuvem livre. Então olha o conceito aí, do mesmo jeito do AX2 vai ser AX3. Mesma coisa. Quando AX3, quando o elemento central A, no caso aí o B, né? No exemplo, não possuir um par de elétrons disponível, uma nuvem eletrônica, como queira dizer, disponível, será uma molécula trigonal plana, certo? Quando o elemento central possui uma nuvem lá disponível, será simplesmente uma molécula piramidal, angular, né? Aquela central, uma aqui e outra aqui. Então, uma aqui, outra aqui e outra aqui. Então, é uma pirâmide. Ele faz uma pirâmide, ok? Existem ângulos, certo? Exemplo AX4. AX4. Como é que eu faço? Eu vou chamar de tetraédrica. Tetraédrica. Pois bem, geralmente são os elementos da família 4A. O carbono, bonitinho, meu conhecido aqui, carbono. Oh, coisa linda. Pois é, o carbono ele tem 4 nuvens instáveis, porque ele precisa de 4 elétrons. Então ele não vai, eu não vou ter aquele bisuzinho, não, porque ele vai usar todas as nuvens dele, certo? Ele usa todas as nuvens. Se ele usa todas as nuvens, eu tenho uma ligação tetraédrica. Não sobrou nuvem. Não tem esse negócio linear, angular. Não, ele já é tetraédrica. Ok? Belezinha? Quando eu tenho as exceções, né, professor? Tem uma exceção que eu tenho AX5. O AX5 eu vou chamar de bipirâmide trigonal. Por quê? Porque eu tenho um elemento central, certo? Poderia ser o fósforo, lembra lá que a gente fez com o fósforo? Pois é, o fósforo ligado, ó, olha o exemplo dele aqui, ó, lá no final, PCl5. Ali é Cl, tá? Não é barra não, é o Cl, tá bom? Então eu tenho fósforo ligado com cloro 5 vezes. Eu tenho uma bipirâmide trigonal, certo? AX5, vou dar o exemplo do fósforo, que eu já tinha passado antes nos slides, é uma bipirâmide trigonal. É simples, gente. Isso aí já é uma exceção, né? Aquela exceção lá, ele tem que ter um nome, né, da molécula. Tem que ter, logicamente, tá? E a outra exceção, olha a outra exceção, AX6. Alguém lembra qual foi a exceção? Pois eu vou dizer, foi a com enxofre, SF6. Eu tenho um octaédrico. Eu tenho o elemento central ligado com 6 flúors, ou 6 elementos, certo? Então, elemento central ligado com 6. Eu faço um octaédrico, porque fica bonitinho lá, igual um octaédrico, né? Então, AX6, molécula octaédrica. Ok? Belezinha? Então, nós vamos agora passar para as ligações metálicas. Nós já falamos em ligações iônicas, são aquelas que têm ligação entre metal e não metais. Pois bem, ligação covalente normal, ligação covalente não metal, ligado com ametais, semimetais, desculpa, ou hidrogênio, não metais e ametais, semimetais e hidrogênio, ligação covalente, tanto da ativa como normais. E agora nós vamos falar de ligações metálicas. É a terceira ligação química que a gente estuda. Eu digo que é a quarta, porque a terceira nós temos iônica, nós temos, deixa eu passar para não ficar sozinho, né? Então, eu tenho ligação iônica, tenho ligação covalente normal, ligação covalente dativa e a ligação metálica, certo? E o que quer dizer a ligação metálica? Só um momento. O que quer dizer uma ligação metálica? É uma ligação, já está dizendo, é ligação entre metais, certo? Até então,
ligação iônica covalente, a gente só falou em elementos da família A, que terminam em S ou em P, não foi verdade? Pois é, a partir de agora, ligações metálicas, nós iremos falar que as ligações metálicas, né, caracteriza-se com um subnível, a ligação do subnível que termina com D, só que o D completo, em um subnível S incompleto, certo? Então, um elemento que termina com D, certo? Ele vai estar completo, com um elemento que termina com S incompleto, ambos metais. Porque os elementos que terminam com D é da família B, e a família B são metais, não é isso? São metálicos. Não estou falando em ser sólido ou líquido, estou falando em ser metálico. Frisem isso, tá? Então, terminou em D, é da família B de bola. Terminou no subnível D, família B de bola. Vai ligar com um elemento que termina com S, elemento da família A, mais elemento metal. Quais são os elementos que terminam S, que são metais? Quais são? Família 1A, família 2A. S1, S2, somente. Então, nós temos a ligação metálica, ela é composta por os elementos da família 1A e 2A com os elementos da família B. Tá fácil. Então, família 1A, 2A ligado à família B todinha. Então, são os elementos da família... Calma, um detalhe. Família B pode ser, terminou. B pode ser transição interna e externa. Nós estamos falando aqui, certo? Nós estamos frisando bem que são elementos que terminam no subnível D. D de dado. Então, metais de transição externos. Não lembra disso? Volto a dizer. Assiste a aula passada de tabela periódica. Tá? Então, elementos que terminam em D, família B de bola, junto com os elementos da família 1A, 2A. Certo? Quando eu faço essa junção, certo? Eu tenho uma condição normal, em condições normais e temperatura e pressão, que quer dizer isso? CNTP. CNTP, condições normais de pressão e temperatura. Isso quer dizer o quê? Ao nosso natural, temperatura 25, pressão 1 atm, né? Condições normais. A ligação metálica, ela confere à substância um alto ponto de fusão, tem um ponto de fusão e de vaporização muito alto, certo? Então, um alto ponto de fusão e vaporização, ebulição, certo? E usualmente apresenta uma densidade superior. Então, aquela ligação, ela fica com uma densidade lá em cima, bem superior. Tá? As outras ligações químicas. Estou falando em relação às ligações. Ok? Então, o quadradinho ele me fala o quê? Suas características físicas e químicas, não é isso? Ele me diz que, juntando isso em condições normais, temperatura e pressão, eu tenho um alto ponto de fusão e de ebulição, no caso da vaporização. Tá? A densidade elevada, superior. Então, uma densidade alta. Ok? Então, vamos falar o quê? Tal ligação também fornece outras propriedades, tais como maleabilidade. Ele é muito maleável. É uma ligação metálica, maleável. Ele tem uma ductibilidade, isso quer dizer o quê? O ponto de deformação dela também é alto. Tá? O brilho intenso. Professor, uma ligação metálica, o senhor vai dar exemplo? Calma que eu vou passar exemplo aí no próximo slide. Tá? Então, autocondutibilidade elétrica. Isso mesmo. Por quê? Quando eu falo em ligações metálicas, eu tenho que me lembrar de mar de elétrons. Isso é um tipo de ligação. Eu tenho um mar de elétrons. Isso quer dizer que é uma ligação eletrônica com um elemento metálico com outro elemento metálico. O elemento da família 1A e 2A, eles tendem a perder porque tem elétrons sobrando entre aspas, né? Mas a característica dele é de ter elétrons. Já o elemento da família B, terminado em D, o subnível D, ele termina com o subnível D com 10 elétrons.
É muito elétrons, então a gente fala de mar de elétrons, certo? Uma nuvem de elétrons, certo? É por isso que é alta condutibilidade elétrica. É muito alto. Por isso que tem um aí que eu vou mostrar no próximo slide, altos condutores elétricos. Vou mostrar, relaxa aí. Então, ó, a gente vê aí, vamos ver agora os elementos, as principais ligas metálicas. Porque quando eu ligo um elemento metálico com outro, ele me junta uma liga metálica, ele me forma uma liga metálica. É por isso que eu falei, a ligação metálica ela é bem pequenininha, quando você já tem visto as outras ligações, certo? Por quê? Porque elementos da família 1A e 2A, eles tendem a perder, mas são metálicos, são positivos. Elementos da família D, da família B de bola, que terminam no subnível D de dado, eles terminam D10, então completo, eles vão ter o quê? Eles vão ter muito elétrons, então o mar de elétrons, a nuvem eletrônica está altíssimo aí, certo? Então aí, ó, eu coloquei para vocês algumas principais ligas metálicas, principais ligações metálicas, tá? Vocês não sabiam, mas agora vão saber. O latão é uma liga metálica. De quem com quem? Bora lá. Eu tenho... Só um minuto. Eu tenho o cobre, certo? Cu. Cerca de 67 a 90% de cobre com zinco. Pois é, o cobre com zinco. Eu tenho até 90% de cobre com até 33% de zinco, fazendo o latão. Isso é uma liga metálica. O latão ele é aplicado em encanamentos e ferramentas, certo? É uma liga metálica, ok? O bronze eu também tenho o cobre, até 95%, o zinco até 25% e o estânio até 18%. Então eu tenho o bronze. O bronze é feito por esses três metais. O bronze é uma liga metálica, tá? Também. É usado em sinos, medalhas e várias outras coisas que é feito de bronze, liga metálica. Não sei se vocês sabem, mas o bronze ele é um pouco maleável, um pouco bem... Ele não é mole, né? A gente não pode dizer que ele é mole, mas ele é bem maleável, certo? Então nós temos o ferro fundido. Olha a diferença aí, ferro fundido, certo? De aço e de aço inox. É só a quantidade. Ferro fundido para o aço é só a quantidade. Ferro fundido eu tenho até 97% de ferro com até 4% de carbono. Isso aí. Eu pego um elemento. É uma exceção, não é? Porque o carbono ele é um não metal. Não é isso? E o ferro ele é um metal. Mas você está vendo que o ferro fundido ele tem o carbono, mas é uma alta quantidade de ferro, não é isso? É uma alta porcentagem de ferro, então é quase nada de carbono. Eu faço ferro fundido, ok? Vamos pular o ouro e vamos lá falar do aço. O aço é o ferro a quase 99% de ferro olha como diminuiu, de 0,5% a 2%. Olha como diminuiu. Então, se eu tenho um elemento ferro, eu vou introduzindo carbono, pouquinho. Introduzir só 0,5 por cento, ele vai me dar o aço. Se eu introduzir mais um pouquinho, até 2 é o aço. Se eu passei de 2, fui para 3, já é o ferro fundido. Então é só um pulo do gato que ele passa de aço para ferro fundido, ok? Já o aço inox, aquele que é usado em cirurgias, em instrumentos cirúrgicos, né? Em pias e em outros locais, ele tem o ferro, o cromo, certo? E tem o níquel. Pois é, ferro até 79%, o cromo até 18% e o níquel até 9%. Também é uma liga metálica chamada aço inox. E nós temos o ouro aí. Deixei o ouro por último, porque o ouro 18 quilates, é isso? Ouro 18.
O ouro 18, existe o 16, o 18 e o 24. A diferença é nesse pontinho aqui, ó. Cadê aqui? É a quantidade de ouro. O ouro 18 ele tem até 75% de ouro, certo? Depois nós temos a prata e depois nós temos o cromo. O cromo não, o cobre, certo? Então, nós temos aí 3 elementos metálicos, certo? Que, digamos assim, podemos ter só uma mudança em relação à quantidade de ouro. Então, se eu aumento o elemento ouro, ele vai me dar o ouro 24. E aí sucessivamente. Gente, eu mostrei a vocês aqui as ligas metálicas, não é isso? As mais usadas, as mais conhecidas aí para vocês, as ligas metálicas mais conhecidas, ok? Então, para vocês verem, as ligações metálicas, elas são fáceis, elas não tem nada de diferente. É um assunto pequenininho para você entender, certo? Um assunto bem pequeno para você entender. Mas só que preste atenção, preste atenção. Você precisa de alguns detalhes, você precisa saber o quê? Que na ligação metálica são só os metais, não falo muito de nuvem eletrônica, porque só são metais, esses metais têm alto índice de elétrons, né? São metais da família 1A, 2A e a família B, transição externa, subnível D de dado, não é isso? Então você tem que saber desses detalhes, ok? Belezinha? Então, gente, é o seguinte, a aula de ligação, a videoaula de ligações metálicas terminou. Pois é. Você não tem o material ainda? Então você faz o seguinte, você ou me segue lá no Instagram e me pede lá no Instagram, ou você vai lá no meu Telegram e lá vai estar o assunto completo, com o slide, com exercícios, tudo bonitinho, ok? E você que é meu aluno, que está assistindo essa aula, você não tem que estar só com slide, com certeza você já clicou aqui no meu nome, professor Rafael Mendes, Química Fácil, vai ser direcionado a esta videoaula que você está assistindo. Logicamente, você já clicou e já está assistindo. Não posso deixar de lembrar que Química Fácil tem uma parceria com o Colégio Diocesano do Crato. Pois é, Colégio Diocesano do Crato, que nessa época de pandemia colocou uma máscarazinha no seu brasão, no seu escudo. Então, faço parte do Colégio Diocesano do Crato, temos uma parceria, logicamente, né? Temos que falar, né? Temos que agradecer o apoio, não é isso? Mas também você que está se preparando para o BQ Júnior, que está sendo meu aluno agora, você vai ter todo o material, mas professor, eu não sou seu aluno agora. Não faz mal, me segue lá no Telegram, que lá no Telegram você tem todas as aulas e todo o material que eu disponibilizo para os meus alunos, ok? Se você gostou, dá o joinha lá, aperta no positivozinho e faz algum comentário para a gente enriquecer o nosso canal, ok? Não fica por aí, nós temos mais aulas aí para passar para vocês, é só aguardar e confiar, porque eu vou passar esse assunto e te mostrar que aprender química é fácil, ok? Beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima videoaula. Fui!